Olá, gente! Dando continuidade aqui na nossa terceira aula de revisão, nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre as sociedades empresariais não personificadas e as sociedades personificadas. No final, também vamos fazer algumas considerações gerais e finais sobre as sociedades e aí finalizamos a nossa revisão geral para a V1 e damos aí continuidade às nossas aulas, já com os assuntos que serão objeto de avaliação da AV2. Vamos lá? Lembrando o seguinte, as dúvidas podem ser inseridas aqui abaixo do próprio vídeo, no YouTube, assim como na plataforma do Google que nós estamos utilizando como meio de comunicação, certo? Podem compartilhar as dúvidas, porque certamente a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, e uma resposta aí já pode dar conta de várias dúvidas que eventualmente possam existir ao longo da aula. Lembrando que aqui é uma revisão. É fundamental que vocês leiam o livro, usem o código, principalmente em relação aos artigos e às leis que eu menciono ao longo dessa revisão, tá certo? A pretensão daqui não é apresentar o assunto completamente conforme a apresentação do próprio livro ou mesmo da sala de aula, mas de fazer uma grande revisão com os principais pontos que nós vamos cobrar na avaliação e que são cobrados ao longo da vida, ok? Vamos começar? Bem, as sociedades empresárias não personificadas, elas se subdividem em duas categorias, que vamos falar daqui a pouco. Mas antes de tudo, é importante que vocês saibam o conceito de sociedade não personificada, que, conforme o próprio nome afirma, é aquela que não adquirirá personalidade jurídica. O nosso ordenamento jurídico prevê dois tipos, como eu disse anteriormente, de sociedades que não adquirem personalidade jurídica, que são a sociedade em comum, olha ela aqui já, e também a sociedade em conta de participação. A principal diferença entre essas duas categorias é o seguinte: a sociedade em comum é aquela que não adquirirá personalidade jurídica em razão do ato de omissão dos seus sócios que não elaboraram expressamente o ato constitutivo, ou, ainda que venham a elaborar, deixaram de levar a registro. Já o segundo tipo, que nós vamos estudar daqui a pouquinho, que é a sociedade em conta de participação, deixa eu adiantar aqui, olha aí, sociedade em conta de participação é aquela que não pode ser registrada por expressa previsão legal, certo? Então, temos a sociedade comum, que é aquela que houve um ato omissivo de não elaboração dos atos constitutivos, ou simplesmente o não registro, e a sociedade em conta de participação, que de fato não poderia nem sequer ser objeto de registro. Mas enfim, isso é só para a gente ter um panorama geral sobre os tipos de sociedades empresárias não personificadas. Vamos falar agora um pouco mais sobre a sociedade em comum. A sociedade em comum. Sobre a sociedade em comum, vamos lá. Primeiramente, falar sobre o conceito. Já falamos um pouquinho, mas vamos agora falar do conceito de uma forma ainda mais aprofundada. Sabemos que as sociedades, estando de acordo com o artigo 967, devem ser inscritas no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início de sua atividade, ou seja, deve haver o registro da sociedade para que ela passe a ser personalizada, mas às vezes, por simplesmente falta de interesse, falta por uma conduta realmente omissiva, as sociedades acabam não sendo registradas. Para essas sociedades que não foram registradas, apesar do dever de registro nos termos do artigo 967, nós chamamos de sociedade em comum. A sociedade em comum, por sua vez, ela se subdivide em duas categorias, que é a sociedade em comum de fato e a sociedade em comum irregular. Nós já estudamos isso também
em outras oportunidades. Mas qual é a principal distinção entre a sociedade em comum de fato e a sociedade comum irregular? A sociedade em comum de fato é aquela que sequer sentou para conversar sobre os seus termos, que não tem nenhum documento escrito que comprove aquela sociedade, ainda que não personificada. Já a sociedade comum irregular chegou a construir o seu contrato social, porém não submeteu a registro. Ambas são sociedade em comum. Mas qual a principal distinção entre as sociedades comum de fato e a sociedade comum irregular? A existência de um documento escrito. A sociedade em comum de fato não possui documento escrito, ao passo em que a sociedade comum irregular possui um documento escrito. E qual vai ser a maior repercussão desse fato? O fato de que, até para a comprovação da existência dessa sociedade, inclusive para eventuais demandas judiciais, sem dúvida, o fato de não existir nenhum documento que comprove essa existência, que é o caso da sociedade comum de fato, dificultará a responsabilização desses sócios, ao passo em que a sociedade comum irregular, por ter um documento, ainda que sem registro, certamente possibilitará a existência de provas documentais acerca da existência daquela sociedade. Essa é a principal distinção. Porém, o núcleo duro deste conceito ao redor de sociedade comum é simplesmente sociedades que deveriam ter sido registradas, mas não foram. Ok? A legislação que cuida das sociedades em comum, especialmente é importante considerar o porquê que o legislador fez isso, e se deve justamente à recorrência desse tipo de sociedade. E por conta disso, apesar da falta de registro, o nosso Código Civil ele traz uma série de artigos que cuidam especificamente das sociedades em comum, que são sociedades não personificadas. Estão aí entre os artigos 986 e 990 do Código Civil. Abram o código de vocês e grifem com força esses artigos, porque eles são muito importantes para a nossa disciplina. E a partir desses artigos, nós vamos responder uma série de perguntas acerca da organização e funcionamento das sociedades em comum, certo? No livro vocês vão encontrar esse tema entre as páginas 119 e 123, certo? São poucos artigos, leiam com calma, inclusive se puder já dê um stop agora no seu vídeo e leia esses artigos 986 a 990 do Código Civil. O mais importante aqui são os conceitos de patrimônio especial, vocês vão encontrar no artigo 988 do Código Civil, e a questão da responsabilização sobre as dívidas contraídas por essa sociedade em comum, que vocês vão encontrar no artigo 989. O artigo 988, ele fala, vamos lá, rapidamente, aqui no texto da própria lei. Artigo 988, olha aí. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial do qual os sócios são titulares em comum. Ou seja, ainda que não exista uma sociedade devidamente formalizada, esta sociedade ela pode constituir um patrimônio. Patrimônio este que será de titularidade desses sócios de fato. E a este patrimônio o Código Civil denomina de patrimônio especial, certo? Com relação ainda ao conceito, vamos lá, sobre a responsabilização sobre as dívidas contraídas por essa sociedade, nós vamos encontrar aí, olha, no artigo 989 do Código Civil, que diz: os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, salvo
pacto expresso limitativo de poderes que somente terá eficácia contra o terceiro que o conheça ou deva conhecer. Ou seja, olha aí a responsabilidade, ainda que não exista uma sociedade juridicamente formalizada, mas existe sim uma responsabilidade sobre os atos praticados mediante terceiros, ainda que formalmente aquele patrimônio esteja no nome apenas de uma pessoa física que compunha aquela sociedade sem personalidade jurídica. Ainda assim, existirá a responsabilização e existirá o reconhecimento da existência de um patrimônio da sociedade que deverá responder acaso haja uma execução, uma cobrança em direção àquela sociedade não personalizada, aquela sociedade em comum, ok? Outro tipo de sociedade empresarial não personificada é a sociedade em conta de participação. A sociedade em conta de participação indica, num primeiro olhar, uma certa sofisticação pela sua própria composição em si. Porém, do ponto de vista das formas de exercício de atividade empresarial, é uma figura totalmente atípica. Pelo seguinte, e nós vimos isso em sala de aula. Na sociedade em conta de participação, nós vamos ter dois tipos de sócio. Olha aí, o sócio ostensivo, certo? Sócio ostensivo, olha a carinha dele aqui. E o sócio participante. Qual a principal distinção entre esses sócios? O sócio ostensivo, ele pratica a atividade do objeto social. Imaginemos aqui uma empresa, uma sociedade. Finjam que não estão vendo essa imagem aqui, ok? O sócio ostensivo e a empresa. Esse sócio ostensivo aqui, ele pratica a atividade do objeto social. Ele está no contrato social e desenvolve a atividade empresarial. Porém, vamos dizer que nós temos por fora uma pessoa que, de alguma forma, se vincula à figura do sócio, mas não pratica nenhuma atividade. Ele pode, por exemplo, investir nesse negócio. Ele pode ser até chamado de sócio. Porém, ele não pratica a atividade do objeto social, nem está no contrato social. A este participante, a este sócio oculto, nós chamamos justamente de sócio participante. Ele apenas participa, ele não está ali integralmente dentro daquela sociedade, ele não está ali formalmente dentro daquela sociedade. Olha essa observação aqui. Nesse caso, nós não estamos diante de uma forma jurídica de exercício de atividade empresarial, e sim de um acordo particular de vontade entre duas ou mais pessoas cuja união econômica resultará no exercício de atividade empresarial pelo sócio ostensivo. Será que isso é comum? Eu me lembro, inclusive, que na sala de aula nós conseguimos encontrar um sócio participante. Eu espero que o sócio participante que se identificou na sala esteja nos ouvindo agora. Percebe-se, portanto, a partir desse esquema que nós apresentamos aqui, que a sociedade em conta de participação não possui vínculo jurídico com o exercício da atividade empresarial, e sim com o exercente, com o sócio ostensivo da atividade empresarial. No livro tem uma passagem interessante, uma citação do professor Bertoldi e da professora Márcia Carla Pereira, que diziam o seguinte: efetivamente, de sociedade não se trata. A conta em participação não tem patrimônio próprio, não necessita ser constituída em documento escrito e registrada no registro público de empresas mercantis, razão pela qual não pode ser considerada pessoa jurídica e muito menos sociedade. Antes de ser uma sociedade, trata-se de um contrato de participação,
Ou seja, fica claro que o legislador, ao denominar de sociedade em conta de participação e inserir no rol das sociedades empresárias, deixa claro que não possui natureza jurídica de empresa, restando apenas a possibilidade de afirmarmos a sua natureza contratual. Ou seja, nós estamos falando, ao descrever a sociedade e reconhecer a sociedade em conta de participação, que nós estamos falando de um contrato privado atípico que produz efeitos somente entre os contratantes, ok? Então vejam, é um tipo de sociedade em que, de fato, não há que se falar em registro. É uma sociedade atípica, onde a relação que está sendo discutida é a relação entre o sócio participante e o sócio ostensivo. Olha aqui a relação, bem no meio dos dois. Como vimos, a natureza deste tipo de sociedade, que é a sociedade em conta de participação, é contratual. Logo, é um tipo de sociedade que, de acordo com o artigo 992 do Código Civil, é passível de comprovação por qualquer meio de prova, certo? Diferentemente do que a legislação diz em relação às sociedades que nós estudamos anteriormente, certo? Que dependem de comprovação, inclusive documental, como vimos em relação às sociedades em comum. Então, aí no vadimeco de vocês, marquem o artigo 992, porque ele é muito importante e ele fala justamente acerca da prova da existência das sociedades em conta de participação. No entanto, caso o sócio participante venha a praticar qualquer ato de gestão na sociedade em relação a essa prática, se tornará responsável solidariamente perante terceiro, como se observa a partir do artigo 993 do Código Civil. Olha aí, se houver uma intervenção do sócio participante, ele passará a ter uma responsabilidade solidária, nos termos do artigo 993 do Código Civil. E novamente aí, nós vamos nos deparar com o conceito de patrimônio especial, nos termos do artigo 994 do Código Civil, que aduz justamente que a constituição de capital para a formação do negócio constituirá patrimônio especial que será utilizado para eventuais responsabilizações por obrigações constituídas pelo sócio ostensivo em nome da sociedade. Artigo 994 do Código Civil. E se acontecer uma falência, o que acontece com essa sociedade? Enfim, como todos os negócios empresariais são praticados exclusivamente em nome do sócio ostensivo, caso venha ele a ter falência decretada, está dissolvida a sociedade em conta de participação entre eles. Até porque o objeto contratual firmado era a reunião de esforços financeiros para um empreendimento empresarial do sócio ostensivo, como dispõe o artigo 994 do Código Civil. Então, esses são os principais pontos acerca das sociedades não personificadas, ok? Vamos dar seguimento agora para as sociedades empresariais personificadas. Esse assunto é um pouquinho mais amplo, mas rapidinho a gente dá conta. Como vimos, as sociedades empresariais não personificadas são aquelas que não foram registradas, que para o direito ainda não nasceu, vamos dizer assim, não tem o seu cadastro, o seu reconhecimento jurídico efetivamente. Ao passo em que as sociedades empresariais personificadas constituem justamente o exercício regular de atividade empresarial por meio da constituição de uma pessoa jurídica que se dará
com o registro de seu ato constitutivo, por meio de contrato ou estatuto, certo? Quando é que nasce essa personalidade jurídica? Por meio do registro do ato constitutivo. E cada uma das sociedades de natureza empresarial possui um conjunto de regras próprias estabelecidas pelo legislador. E aí, vejam o rol das sociedades empresariais personificadas que nós estudaremos. Olha aí, são a sociedade em nome coletivo, vejam aí os artigos do código, onde há um maior detalhamento acerca de cada uma dessas modalidades societárias, seguida de sociedade em comandita simples, sociedade limitada, sociedade anônima ou companhia e a sociedade em comandita por ações. Vamos falar um pouquinho sobre cada um dos tipos dessas sociedades empresariais personificadas. Antes de falar detidamente sobre cada um dos tipos de sociedades personificadas, existem características que são gerais de todas esses tipos de sociedades personificadas, a começar pela titularidade e pelo interesse comum que existe entre elas. Quando falamos da titularidade, queremos dizer que ela tem autonomia, que ela tem titularidade negocial, ou seja, para a realização de negócios jurídicos praticados em nome da pessoa jurídica, assim como também ela tem titularidade processual, ou seja, em litígios judiciais, onde será a própria sociedade que responderá. O alcance do sócio será uma exceção. Quando a gente entra com uma ação contra uma empresa, nós entramos contra aquele CNPJ, contra a sociedade. A gente não entra automaticamente e diretamente, em regra, contra os seus sócios. O que pode acontecer é que esses sócios podem responder, só que o fato desses sócios responderem será uma exceção e não uma regra. A primeira responsabilidade recairá sobre aquela pessoa jurídica. Por isso que nós falamos sobre essa legitimidade ativa ou passiva, sobre essa titularidade negocial e processual que esta pessoa jurídica passará a ter a partir do momento em que ela for registrada. Quando falamos do interesse comum, é reconhecendo que as sociedades empresárias, elas se formam e são constituídas a partir da reunião de interesses comuns, podendo ser tanto pelo capital quanto pela afinidade. Quando falamos de uma reunião por afinidade, nós estamos falando de que há um affectus societatis, ou seja, o interesse daquela sociedade se faz em virtude até da afinidade que existe entre seus sócios, de modo que a substituição ela dependerá da anuência daqueles sócios ou sócias que constituem a sociedade. Ao passo em que, quando o interesse é um interesse capital, o que une é o esforço de capital para poder empreender, de modo que a substituição da figura dos sócios ou sócias independerá da anuência. Basta que exista um capital para se investir, para participar daquela sociedade. Ambas possuem interesses em comum, ainda que exista essa distinção em relação ao que fundamenta esse interesse, que pode ser tanto em virtude de uma afinidade, quanto em virtude do capital. Um outro ponto importante a se falar sobre as sociedades empresariais personificadas é que, nos termos aí do artigo 52 do Código Civil, as pessoas jurídicas possuem personalidade, olha aí. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. Aí a pergunta que vem é: existe dano moral para a pessoa jurídica? Existe. Isso, inclusive, já foi sumulado pelo STJ. Olha aí, súmula 227 do STJ que fala: a pessoa jurídica
pode sofrer dano moral. Ou seja, toda pessoa jurídica possui proteção aos direitos de personalidade vinculados ao seu nome empresarial, à sua imagem e à sua privacidade. Quando falamos da privacidade, nós estamos falando dos segredos empresariais, que também são protegidos de acordo com o nosso Código Civil. Gente, se não tiver muito legível a apresentação para vocês, isso tudo tem no livro. Então, se vocês conseguirem acompanhar a aula com o livro, vocês vão ver que tudo isso que eu estou apresentando tem no livro, certo? Ou se vocês não conseguirem enxergar tudo, quando vocês estiverem estudando com o livro, vocês vão conseguir acompanhar tranquilamente. Mas enfim, vamos lá. Outra característica comum fala sobre a sociedade entre cônjuges ou sócio casado. Nesse caso, o legislador garantiu a possibilidade de que pessoas casadas venham a integrar simultaneamente o quadro societário de uma mesma sociedade empresarial, mas, para tanto, limitou tal associação de acordo com o regime de casamento. Olha aí, o artigo 977 do Código Civil, que fala o seguinte: faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime de comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória. Por que existe essa vedação? Ela se deve e ela diz respeito à proteção do patrimônio familiar ou para evitar a utilização de sociedades para a prática de certas fraudes decorrentes da impossibilidade de penhora de bens. Porém, a própria Constituição Federal coloca a salvo o ato jurídico perfeito, que quer dizer o quê? Que sociedades empresariais existentes entre pessoas casadas, independentemente do regime de casamento antes da vigência do atual Código, permaneceram inalteradas, já que anteriormente não havia esse tipo de limitação. Destacamos ainda o texto do artigo 978 e 979, que diz o seguinte, vamos lá, vou ler com vocês. O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. Além, olha o artigo 979, de no registro civil serão arquivados e averbados no registro público de empresas mercantis os pactos e declarações antinupciais do empresário, o título de doação, herança ou legado de bens clausulados de incomunicabilidade ou inalienabilidade. E o 980, a sentença que decretar ou homologar a separação judicial do empresário e o ato de reconciliação não podem ser opostos a terceiros antes de arquivados e averbados no registro público de empresas mercantis. Em resumo, percebe-se que o legislador limitou a liberdade das pessoas casadas em relação ao exercício da atividade empresarial, mas sempre no sentido de uso adequado da pessoa jurídica, justamente para evitar que terceiros sejam prejudicados ou que possam existir fraudes numa sociedade que eventualmente venha existir entre pessoas casadas. E aí nós entramos na classificação societária. Olha aí, sociedade empresária e os tipos de sociedade empresária. O que é que vocês têm que fazer agora? No vade-mecum de vocês, no Código Civil de vocês, vocês vão encontrar todos esses artigos que eu estou me referindo aí nesse quadro. A sociedade em nome coletivo, que está entre o artigo 1039 a 1044. A sociedade em comandita simples, artigo 1045 a 1051. Sociedade limitada, do artigo 1052 a 1087. A sociedade anônima ou companhia,
do artigo 1088 a 1089 do Código Civil e a Lei Especial 6.404 de 76 e a Sociedade em Comandita por Ações, artigo 1090 a 1092, ainda de acordo com a Lei 6.404 de 1976. Isso aqui é toda a legislação sobre as sociedades personalizadas e a classificação. Quais são os tipos de sociedade personalizada? São essas 5 modalidades, cujos fundamentos jurídicos, os fundamentos legais, estão todos aí nesse quadro. Ele é muito importante e é fundamental que vocês façam a leitura desses artigos, porque são eles que vão ser cobrados em avaliação, não apenas na nossa avaliação, mas nas avaliações da vida. Eu vou, portanto, fazer agora, para finalizar essa aula, falar rapidamente sobre cada um desses tipos de sociedade empresária. Gente, eu vi que o vídeo ele já está com um pouco mais de 30 minutos. Para não ficar tão longo e considerando que eu quero falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas modalidades societárias e ainda quero acrescentar algumas observações gerais, eu vou finalizar esse vídeo, esse 3 por aqui. A gente só vai ter mais um vídeo de revisão, seriam 3, mas eu vou passar para 4. E qual é o exercício de agora? Eu acabei de mostrar para vocês um quadro com a classificação e os artigos da lei que tratam sobre cada um desses tipos de sociedades. Ao finalizar esse vídeo, a minha recomendação é abram o Vadimeco e leiam esses artigos que eu acabei de mencionar. São pouquíssimos, vocês vão fazer a leitura em 10 minutos. E aí, feita essa leitura, vocês já vão em seguida para o vídeo 4, onde a gente finaliza essa análise dos tipos societários, ok? Telefone tocando, foi até interessante porque fez até um fundo musical, né? Até daqui a pouco, continuem estudando. Até breve.